Tudo que nós fizemos até o momento foi criar alguns registros satélites ao processo de atendimento. Ok? Para criar um processo propriamente dito, eu clico no menu Code Key e seleciono o processo de atendimentos dentro do Start and Go dos serviços. Eu já tenho aqui alguns processos de atendimento relacionados a determinados assuntos e vou clicar em Novo para a criação de um novo processo. A primeira coisa que eu faço ao abrir um novo processo de atendimento é selecionar o assunto para o qual esse processo se refere. Ok, nós escolhemos o item representantes dentro da árvore de assuntos. Uma vez determinado o assunto, o meu próximo passo é determinar qual o prazo de atendimento pela central. Eu posso entender que um processo, uma ocorrência, ela pode ser atendida diretamente pela central de atendimento, ou então que ela vai ter áreas de apoio que vão colaborar na resolução dessa ocorrência. Se eu determinar que essa ocorrência ela vai precisar de algumas áreas de apoio, eu tenho que totalizar o SLA atribuído a cada uma das áreas para indicar aqui no SLA da central. Dessa forma, se eu entender que eu tenho duas áreas de atendimento além da central, e que cada uma dessas áreas ela tem 8 horas para a resolução das suas tarefas, eu tenho 8 horas para a central, 8 horas para a primeira área e 8 horas para a segunda área. Dessa forma, eu tenho um SLA de 24 horas. Em seguida, eu determino qual é a ação que deve ser tomada pelo Start and Go na resolução da última tarefa atribuída à última área. Se ele deve fechar a ocorrência ou se essa ocorrência deve ser encaminhada para uma fila que vai fazer a resposta ao cliente. Veja bem, se eu determinar que o simples fato de resolver a última tarefa ela for fechar a ocorrência, o atendimento não terá nenhuma interferência no fechamento dessa ocorrência. Entretanto, se eu determinar que ela deve retornar ao cliente, uma fila que será posteriormente parametrizada vai receber essa ocorrência para então interferir na resposta e finalizar a ocorrência junto ao cliente. Nesse caso, nós vamos selecionar a opção retornar ao cliente. O próximo passo é determinar qual o parâmetro para cálculo do SLA dessa ocorrência. Eu posso determinar que o SLA passa a ser contado a partir da abertura da ocorrência, ou então a partir da conclusão pela área anterior. Qual o impacto disso? Se eu quero, de fato, controlar o tempo total de atendimento de uma ocorrência, faz mais sentido eu atribuir a ela uma data de abertura da ocorrência, de forma que eu consiga garantir que a minha área de atendimento está focada naquele tempo total para a conclusão de determinada ocorrência. Entretanto, se eu colocar que a data de conclusão da área anterior é que vai ser o meu parâmetro, eu não consigo determinar com certeza de que a ocorrência vai ser fechada no tempo previsto pela empresa. Eu vou aqui selecionar que a data de abertura da ocorrência é o que vai nortear a minha contagem de SLA. Isso significa que, uma vez criada uma ocorrência com esse assunto, a partir daquele instante, começam a ser contadas as 24 horas do SLA. Em seguida, eu determino se as horas a serem contabilizadas, que vão contabilizar o SLA, são horas corridas ou são horas úteis. E sendo horas úteis, eu vou utilizar aquele grupo de trabalho do qual nós falamos anteriormente. Então, se eu determinar horas corridas, a partir da data da abertura da ocorrência, 24 horas serão contabilizadas para o SLA. Caso contrário, ele vai utilizar o calendário parametrizado dentro do grupo de trabalho, que é o que nós vamos utilizar nesse caso.
Então, a gente pode utilizar aqui de segunda a sexta, das 9 às 17. O que significa que o SLA de 24 horas ele vai ser contado todos os dias. Ele vai acumular 8 horas para a contabilização do SLA, que é o volume de horas que compreende das 9 às 17. Uma vez que eu determinei que ao finalizar a última atividade dessa ocorrência, ela deve ser encaminhada para uma fila que vai fazer a conclusão da ocorrência, eu tenho que determinar qual é essa fila que fará a resposta ao cliente. No nosso caso, eu vou determinar que essa fila vai ser a fila de relacionamento. Em seguida, eu vou determinar se o cliente ele vai receber notificação de e-mail de abertura e encerramento dessa ocorrência. Uma vez parametrizado que não, a ferramenta não fará disparo de nenhum e-mail. Uma vez determinado que sim, eu preciso indicar para o CRM qual é o modelo que ele deve utilizar, modelo esse que a gente já conversou quando mostrado o modelo de e-mail. Eu vou utilizar aqui um modelo previamente criado, chamado confirmação de nova ocorrência, ou seja, ao criar a nova ocorrência, a ferramenta automaticamente enviará ao cliente um modelo de e-mail para que esse cliente tenha ciência e conhecimento dos detalhes dessa ocorrência. Da mesma forma, eu vou parametrizar um envio de um e-mail de fechamento, de forma que o cliente seja notificado quanto da conclusão dessa ocorrência. Eu só vou entrar aqui para pegar um modelo de e-mail. Garantir o modelo de e-mail correto. A gente teve algum problema aqui. Eu vou optar por não enviar e-mail, mas depois eu vou mostrar para vocês o exemplo de uma ocorrência cujo e-mail foi enviado automaticamente para o cliente. Uma vez determinado que a ocorrência deverá enviar e-mail ao cliente, eu posso determinar quem será o usuário que vai fazer o envio desse e-mail ao cliente. Eu posso determinar que é o proprietário do registro, ou seja, da ocorrência. Eu posso determinar que é uma fila, uma vez que toda fila tem um e-mail cadastrado, ou eu posso definir um usuário prefixado, que pode ser qualquer usuário do sistema. Dentro ainda do processo de atendimento, entendendo que nós temos dois ou mais momentos num processo de atendimento, que é o atendimento de uma central e um atendimento de áreas previamente parametrizadas, eu posso dizer que, caso essa ocorrência atinja um período próximo, ou até mesmo no momento de expiração da ocorrência, eu vou notificar algum destinatário sobre o atraso dessa ocorrência. Dessa forma, eu posso dizer que, caso esteja próximo a expirar, por exemplo, 3 horas antes do SLA dessa ocorrência expirar, eu vou enviar um e-mail de alerta para determinada área
o determinado usuário. No caso, eu vou utilizar o cadastro de um supervisor de atendimento. Então, dessa forma, eu parametrizei que 3 horas antes de expirar esse SLA, caso essa ocorrência ainda esteja aberta, o supervisor de atendimentos receberá um e-mail notificando sobre a proximidade de expiração do SLA dessa ocorrência. Aqui nós podemos cadastrar um aviso de forma que, ao criar uma ocorrência com o assunto relacionado, eu possa alertar o operador, né, a pessoa responsável pela criação da ocorrência, sobre alguma mensagem que eu entenda como importante naquele momento da abertura da ocorrência. Por exemplo, confirmar o endereço de cadastro do cliente. Dessa forma, como vocês vão ver a seguir, uma vez que eu crio uma ocorrência com determinado assunto, no instante que eu selecionar o assunto da ocorrência, essa mensagem será apresentada ao operador. Essa mensagem pode ser uma mensagem orientativa, uma mensagem de alerta, de forma que ele possa ser lembrado de alguma coisa importante referente a esse assunto. Ok, uma vez criados esses parâmetros iniciais, eu clico em salvar. Se eu quisesse um processo de atendimento sem envolvimento de nenhuma área de apoio, ou seja, a própria área que cria a ocorrência é a área que resolve e conclui essa ocorrência, eu já teria um processo concluído. Porém, nós queremos cadastrar áreas de processo para exemplificar um pouco melhor para vocês. Ou seja, eu tenho um grupo de usuários de atendimento que cria ocorrências, porém, essas ocorrências têm tarefas para áreas paralelas que devem ajudar na resolução. Aqui nesse grid, nós temos áreas do processo e para adicionar uma nova área com seus parâmetros, eu posso clicar em mais. Primeiramente, eu seleciono qual a área, que é uma fila, para recebimento dessa atividade. Como vocês viram aqui, eu posso selecionar várias filas previamente criadas, ou eu posso diretamente criar uma nova fila. Eu posso aqui, por exemplo, chamar essa fila de contabilização. Eu atribuo um nome para essa fila, atribuo um e-mail para que toda a comunicação seja feita com essa fila. E uma vez criada, só abrir aqui para que a gente possa ver novamente, eu posso selecionar os membros que fazem parte dessa fila. Ou ela é uma fila pública, ou ela é uma fila particular, onde eu posso adicionar diversos membros. Esses membros são as pessoas que poderão ter acesso aos itens dessa fila. Então, aqui nós vamos adicionar a fila que foi criada nesse instante. Eu vou dizer que essa atividade, essa tarefa,
ela é a primeira tarefa desse processo de atendimento, ou seja, depois de criada a ocorrência, essa vai ser a primeira área a receber uma tarefa do meu processo. Essa área ela vai ter 8 horas para solucionar essa tarefa a contar a partir da data de abertura da ocorrência, ou seja, a partir do momento em que essa ocorrência for aberta, essa área será imediatamente notificada e seu SLA passa a ser contabilizado. Eu vou determinar que se tratam de horas úteis, pois eu só quero que o SLA seja contabilizado durante o período de trabalho dessa equipe. E vou selecionar aquele grupo de trabalho do qual nós já tratamos anteriormente. Por fim, o que eu devo fazer é criar os alertas e determinar quais os usuários devem receber esses alertas em caso de atraso. Lembrando que o atraso pode ser, inclusive, um alerta prévio à expiração do SLA, ou seja, se eu tenho um SLA de 8 horas, eu posso pedir para que o CRM notifique determinado usuário 3 horas antes desse SLA expirar. Isso é uma postura preventiva, de forma que evite que a empresa estoure seu SLA no atendimento ao cliente. Então, por exemplo, aqui eu vou determinar que o primeiro alerta vai ser enviado 4 horas antes de expirar esse SLA para o usuário supervisor de atendimento, que é um contato como nós já vimos anteriormente. E que um segundo alerta vai ser enviado 2 horas antes para um gerente de atendimento. E que no momento que esse SLA expirar, eu vou notificar o diretor de atendimento. Ora, se eu tenho 3 alertas, nós entendemos que a equipe de atendimento ela tem completa capacidade de ser notificada e gerenciar essa ocorrência para que ela não tenha seu SLA estourado. Uma vez que nós estamos notificando 2 áreas, 2 grupos de atendimento, antes de que esse SLA expire, né? No momento em que esse SLA chegar no final, se essa tarefa continuar em aberto, a diretoria vai ser notificada. Assim como nós configuramos 3 alertas, nós poderíamos configurar 6. Esse é o limite parametrizado na ferramenta. Eu clico em salvar e fechar. E dentro do meu processo de atendimento, eu tenho criada a primeira tarefa de uma área chamada contabilização. Para continuar com o nosso exemplo, eu vou cadastrar uma nova área. Essa aqui já está cadastrada, chamada relacionamento, e que vai ser a segunda área a ter uma tarefa atribuída para essa ocorrência. Essa área também tem 8 horas de SLA para a conclusão da tarefa. E esse prazo passa a ser contabilizado com base na conclusão da área anterior. Isso significa que se, no nosso exemplo, a primeira área concluir sua tarefa às 12 horas e 30 minutos de determinado dia, é nesse momento que começa a ser contabilizado o SLA dessa segunda área. E nesse caso, nós vamos parametrizar para que no momento em que essa ocorrência, que esse SLA expirar, nós vamos notificar o supervisor de atendimento. Lembrando que esse supervisor é um contato previamente cadastrado. Só abrir para que vocês possam verificar. É um contato previamente cadastrado na entidade de contato com o e-mail atribuído. Lembrando que o e-mail desse contato é fundamental para que as notificações por e-mail funcionem, as notificações de atraso.
Bem, uma vez parametrizadas as áreas que vão fazer o atendimento dessa ocorrência, faltou só um elemento aqui para que a gente possa adicionar, que é o modelo de resposta. Nós tínhamos criado anteriormente um modelo de resposta chamado correção no crédito dos pontos, e eu vou relacionar esse modelo a esse processo de atendimento. Assim como eu estou relacionando esse modelo, eu poderia relacionar outros tantos de forma a ajudar a equipe de atendimento na resposta, na conclusão de uma ocorrência. Mas nesse caso nós vamos criar só um, somente para exemplificar. Uma vez cadastrado o nosso processo de atendimento, já com as áreas relacionadas, nós devemos publicar esse processo, de forma que ele esteja disponível para a criação de uma ocorrência. Nós acessamos a área de ocorrências e clicamos em criar uma nova ocorrência. Eu preciso atribuir um título para essa ocorrência e, em seguida, selecionar um assunto. Uma vez selecionado o assunto, aquele parâmetro que nós colocamos de aviso ao operador, ele é apresentado na tela. Confirmar o endereço de cadastro do cliente. É uma mensagem simplesmente orientativa e que não vai ser mais apresentada ao atendente no decorrer do atendimento. Basta ele clicar em OK, o assunto já foi selecionado, então ele seleciona o cliente. Uma vez que eu selecione uma conta, eu preciso selecionar também um contato relacionado a essa conta. Eu então preencho os demais campos da ocorrência, no caso tipo, se é uma pergunta, uma solicitação ou uma reclamação. Eu posso aqui determinar qual é a origem dessa ocorrência, por exemplo, o cliente me ligando, e clico em salvar. Uma vez que eu clico em salvar, nós vamos notar, aqui na parte inferior do formulário, que os parâmetros do processo de atendimento foram gravados na ocorrência e que servem para orientação da própria equipe de atendimento. Então, tudo que foi previamente parametrizado, ele é apresentado aqui, como, por exemplo, essa estrutura da árvore. Como eu escolhi um segundo nível da árvore relacionado à consulta, ele me trouxe aqui para efeito de visualização o nível anterior, que é consulta. Aqui ele me traz alguns parâmetros já calculados, de acordo com o que foi determinado no processo de atendimento. Então, a data inicial estimada para a previsão de conclusão dessa central vai ser no dia 28 às 17 horas. Como nós estamos no dia 23, então nós consideramos que o trabalho dessa equipe é de segunda a sexta, então nós temos 8, 16, 24 horas de SLA conforme previamente parametrizado no processo de atendimento. Aqui ele indica, também é um campo automático que vai ser atualizado de acordo com o cumprimento ou não do SLA.
Então, uma vez que esteja atrasado o SLA desse atendimento, ele vai automaticamente alterar para sim. Abaixo nós temos os parâmetros do próprio processo de atendimento relacionado a esse assunto selecionado. Então, aqui ele diz que não será enviado e-mail na abertura e no encerramento da ocorrência, que essa ocorrência tem um SLA total de 24 horas e que, uma vez que sejam finalizadas as tarefas das áreas parametrizadas, ela vai ser encaminhada para que a área de relacionamento possa fazer a conclusão da ocorrência. O parâmetro para cálculo desse SLA foi a data de abertura da ocorrência, ou seja, se nós olharmos aqui na parte superior, data de criação 23/4/17/7, e que serão consideradas horas úteis dentro de um calendário de segunda a sexta das 9 às 17. Ou seja, todos os parâmetros do processo de atendimento foram trazidos para o formulário da ocorrência para efeito de consulta. Esses campos são todos bloqueados e não podem ser alterados. Aqui também nós temos sinalizado que 3 horas antes da conclusão da expiração desse SLA, ou seja, às 14 horas do dia 28 de abril, caso essa ocorrência ainda esteja em aberto, será enviado um e-mail para a supervisão de atendimento, de forma que ele seja notificado sobre a proximidade da expiração do SLA. Voltando à parte superior do formulário, nós vemos aqui que, ao criar uma ocorrência, foi criada uma primeira tarefa que se relaciona com aquela área que foi configurada no processo de atendimento. Se nós viemos aqui até o processo de atendimento, nós dissemos que seria inicialmente criado uma primeira tarefa para a área de contabilização, a qual tem 8 horas a partir da criação da ocorrência para resolver essa tarefa. Então, essa tarefa fica aqui disponível para a área. De forma que eu possa consultar também na fila de atendimento. Então, o meu processo de atendimento diz que essa primeira tarefa ela vai ficar na fila de contabilização até que ela seja resolvida pela área. Ok? Dessa forma, todas as pessoas que são membros dessa fila de contabilização, elas vão poder visualizar essa tarefa para então poderem atuar. Uma vez realizada a tarefa, aqui uma breve descrição do que foi realizado pela área de atendimento. Então, uma vez resolvida a tarefa, o responsável pelo atendimento dessa área de contabilização faz a conclusão da tarefa. Um item que nós não tínhamos visto antes, mas que é importante para vocês visualizarem, uma vez que foi criada essa tarefa, a fila parametrizada para essa tarefa recebeu um e-mail notificando sobre a criação de uma nova tarefa. Então, a fila inicial foi notificada, a fila inicial
concluiu essa tarefa, de forma que se nós formos até a fila, nós notamos que aquele item não está mais disponível nessa fila, e que, portanto, agora a segunda tarefa será atribuída para a fila de relacionamento. Aqui, como vocês podem ver. Então, dentro da ocorrência, da mesma forma como na tarefa anterior, um e-mail foi enviado à fila responsável por essa nova tarefa, para que ela fique ciente sobre a necessidade de atuação nessa ocorrência, de forma que essa tarefa possa ser concluída. Um histórico é atribuído pelo responsável pela conclusão. Como vocês podem ver, a data prevista para a conclusão já contabiliza as 8 horas parametrizadas dentro do processo de atendimento, ou seja, 8 horas corridas a partir da data da conclusão da área anterior. Uma vez concluída essa tarefa, finalmente a área responsável pela finalização da ocorrência, lembrando que essa ocorrência poderia ter sido finalizada mediante a conclusão da última tarefa, mas não foi esse o parâmetro determinado. O usuário que fará a finalização da ocorrência, ele tem a opção de selecionar um modelo de resposta que será encaminhado no e-mail ao cliente. Nesse caso, foi selecionado o modelo de resposta. Poderiam ser N modelos, simplesmente parametrizar. E antes de concluir, eu quero só mostrar para vocês um item que acabou passando, mas nós falamos sobre um artigo da base de conhecimento que pode apoiar, orientar a área de atendimento, o usuário de atendimento no momento em que ele estiver atuando na ocorrência. Ao selecionar o artigo, eu posso, através de uma palavra-chave, pedir para que ele me localize artigos relacionados a esse tema, no caso pontos. Nesse exemplo eu tenho somente um modelo de artigo. E com duplo clique, ele me traz esse modelo de artigo que pode ser consultado e serve de orientação ao usuário de atendimento na condução dessa ocorrência. Esse artigo pode ser, inclusive, enviado por e-mail, por exemplo, ao cliente, se assim a empresa entender que pode ser feito. Uma vez consultado os artigos da base de conhecimento para apoio na resolução da ocorrência, o usuário responsável pela resposta ao cliente já selecionou o modelo de resposta e, finalmente, ele pode fazer a resolução da ocorrência. A página. Só um instante até que carregue a página para que a gente possa concluir. Uma vez clicado em resolver ocorrência, tem um campo obrigatório,
posso adicionar alguns comentários à solução. E, por fim, clicando em resolver. Uma vez resolvida a ocorrência, ela passa para um status de inatividade como resolvida e não poderá mais ser editada até que ela seja reativada, se for o caso. Como vocês podem notar, as atividades geradas durante a ocorrência, elas podem ser consultadas posteriormente. Então, aqui nós temos os e-mails de notificação às áreas sobre a abertura de uma tarefa, nós temos as tarefas concluídas e temos o status de solucionado dessa ocorrência. Pessoal, esse é o processo de criação de um processo de atendimento. Existem alguns outros elementos que podem apoiá-los na configuração, na parametrização desses processos. O manual de implantação, ele é um documento bastante completo nesse sentido e vai apoiá-los aí futuramente na parametrização de processos para os clientes de vocês, ok? Bom, a gente finaliza aqui a parte de parametrização. Em seguida, o Fernando Belin, ele vai mostrar para vocês a parte de documentação e melhores práticas na implementação do Start and Go de serviços. Obrigada.